E oi, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso estudo, nosso curso em Direito Canônico, nós estamos estudando os aspectos jurídicos e pastorais dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Nós já fizemos um primeiro vídeo, espero que você tenha conferido, sobre o sacramento do batismo. E este segundo vídeo, agora que estamos aqui vendo, é sobre o sacramento da confirmação ou sacramento da crisma, tá bom? Então vamos juntos estudar os aspectos jurídicos e pastorais do sacramento da crisma. Lembrando que estamos estudando os sacramentos da iniciação à vida cristã: batismo, confirmação e eucaristia. Sacramento da confirmação. Quem é o ministro? Não se faz mais a distinção entre ministro ordinário e extraordinário, mas diz-se apenas que é ministro ordinário o bispo, o que confere validamente o sacramento, também o presbítero, que recebeu a faculdade do direito universal ou também por especial concessão da competente autoridade. Cânon 882. Então, o bispo é o ministro ordinário do sacramento. E o presbítero, ele pode ser extraordinariamente ministro do sacramento da crisma, se ele recebeu esta concessão da competente autoridade da igreja. Portanto, como ordinário, é tomada uma concepção ampla, no sentido que o bispo é aquele que normalmente confere na igreja latina, isto é, do rito latino, este sacramento, porque tem esse direito por seu próprio ofício. Por isso, o bispo diocesano deve administrar pessoalmente a confirmação ou providenciar que seja administrada por outro bispo. Cânon 884, parágrafo 1º. Em sua diocese, ele confere legitimamente a confirmação também a não súditos, a não ser que haja uma expressa proibição do ordinário próprio deles. Cânon 886, parágrafo 1º. Em outra diocese, a não ser que se trate de seus súditos, somente com a licença pelo menos razoavelmente presumida do bispo diocesano. É o Cânon 886, parágrafo 2º. Tem faculdade de administrar a confirmação, a crisma, pelo próprio direito, os equiparados pelo direito ao bispo diocesano dentro da própria circunscrição. Cânones 381, parágrafo 2º, 368. Quem é que se equipara ao bispo diocesano? A prelazia territorial, a abadia territorial, o vicariato apostólico, a prefeitura apostólica e a administração apostólica estavelmente erigida. Então, essas pessoas jurídicas da igreja, elas também são, pelo direito, ordinários do sacramento da crisma, quem está à frente de cada uma dessas pessoas jurídicas. O presbítero, que em virtude de seu ofício ou por mandato do bispo diocesano, batiza um adulto ou admite na Igreja Católica um batizado não católico. O pároco ou qualquer presbítero em caso de perigo de morte. Cânon 883. Por especial concessão, não necessariamente escrita, do bispo diocesano, a um ou mais presbíteros em caso de necessidade, por exemplo, se a diocese tem uma grande extensão e não há bispos auxiliares, Cânon 884, parágrafo 1º, por associação, por causa grave, por exemplo, se os confirmandos são em grande número e não se quer prolongar demais a cerimônia. Outros presbíteros podem ser chamados a auxiliar na administração do sacramento pelo bispo ou pelo presbítero, que tem a faculdade de confirmar. Cânon 884, parágrafo 2º. O presbítero pode administrar validamente o sacramento somente dentro dos limites da faculdade recebida, isto é,
em relação aos súditos para os quais ele tem esta faculdade. Cânon 885, parágrafo 2º. Pode administrá-la também aos estranhos dentro do território a ele designado, se a faculdade não é dada em favor de pessoas determinadas, a não ser que o proíba o ordinário próprio desses estranhos. Fora do território próprio, não pode administrá-la validamente a ninguém, exceto em caso de perigo de morte. Cânon 887. O presbítero deve usar o óleo do crisma consagrado pelo bispo. Cânon 880, parágrafo 2º. No território em que os ministros podem administrar validamente a confirmação, podem administrá-la também nos lugares isentos. Cânon 888. Ao administrar a confirmação, os ministros exercem o poder de santificação sacramental de ordem. Então, a gente vendo aqui os ministros, né, ou o ministro do sacramento da crisma, o ministro ordinário é o bispo. O bispo, dentro da sua diocese, né, pelo seu próprio ofício, ele é o ministro ordinário da crisma. Tem algumas outras figuras na igreja que se equiparam ao bispo diocesano, então, dentro da sua competência e nos seus súditos, podem administrar validamente a confirmação, e alguns presbíteros que, ou por concessão, ou pelo ofício, ou pelo mandato do bispo, também podem crismar, ok? Segundo, sobre os confirmandos, né? Aqueles que podem receber o sacramento da crisma. É capaz de receber a crisma qualquer batizado e somente quem ainda não a tenha recebido. Cânon 889, parágrafo 1º. Os fiéis são obrigados a recebê-la oportunamente. Cânon 890, né, que a gente faz uma ressalva de que há muitos católicos que estão na idade do crisma, de receber o crisma, a crisma, e não o recebem. Então, são os obrigados, né, a recebê-la oportunamente. Tá? Mesmo os adultos que já estão aí há muito tempo, passou muito tempo, podem também receber a crisma. Tá? Podem pedir o sacramento da crisma à igreja. Exceto em caso de perigo de morte, se os confirmandos têm o uso da razão, as condições para receber licitamente o sacramento são uma adequada preparação, Cânon 777, parágrafo 2º, uma boa disposição interna, capacidade de renovar as promessas do batismo, Cânon 889, parágrafo 2º, aproximadamente a idade da discrição, salvo outra determinação da Conferência dos Bispos ou grave causa, a critério do ministro. Cânon 891. A CNBB não determinou uma idade para todo o Brasil, mas estabeleceu que a confirmação normalmente não seja conferida antes dos 12 anos de idade. Deve-se ater mais à maturidade do crismando e sua inserção na comunidade. A critério do ordinário local, a idade para a confirmação poderá ser aumentada ou diminuída, de acordo com as circunstâncias. CNBB, Pastoral da Confirmação e Legislação Complementar ao Código de Direito Canônico, Cânon 891. Em caso de perigo de morte, basta o batismo. Uma vez que também a confirmação, pelo caráter que imprime, não pode ser repetida, cânones 845, parágrafo 1º e 879, se persistisse a dúvida sobre a administração ou sua validade, com referência à matéria ou à forma, cânon 880, ou então a intenção do ministro ou do confirmando, ou ainda a faculdade do ministro, administra-se o sacramento sob condição. Cânon 845, parágrafo 2º. As pessoas que, provenientes das comunidades eclesiais surgidas da Reforma Protestante do século XVI, entrassem na plena comunhão da Igreja Católica, deveriam receber o sacramento da confirmação, antes de ser admitidas à comunhão eucarística. Então,
sobre quem é o sujeito, né, do sacramento da crisma, todo aquele que é batizado e que ainda não foi crismado, tá? No Brasil, não se pode crismar antes dos 12 anos de idade. Algum bispo diocesano pode aumentar ou diminuir essa idade, de acordo com alguns critérios próprios, tá? E aquela pessoa que vai se crismar, ou seja, que vai pedir o sacramento da crisma, ela tem que mostrar toda a sua preparação, estar preparada para isso, demonstrar o seu desejo de ser crismada, não é? E a sua inserção na vida da comunidade. Sobre os padrinhos, né? Quem pode ser padrinho de crisma? Primeira coisa, os padrinhos eles são facultativos. É o cano 892, ou seja, pode ter ou pode não ter. As condições são as mesmas que para ser padrinhos de batismo. Como nós vimos no primeiro vídeo sobre o sacramento do batismo, a gente pode conferir depois o cano 874. É até conveniente que sejam os mesmos, né, do batismo, cano 893. Então, se a pessoa que vai se crismar escolhe um padrinho, seria e é muito bom que seja o que foi padrinho ou madrinha de batismo, né? A tarefa do padrinho é a de cuidar que o confirmado se comporte como verdadeiro testemunha de Cristo e cumpra as obrigações inerentes ao sacramento, isto é, de difundir e defender a fé. Cânones 891, 879, né? Então está aí a tarefa do padrinho, né, ou da madrinha de crisma, né? É cuidar que o confirmado se comporte como verdadeira testemunha de Cristo e cumpra as obrigações inerentes ao sacramento, isto é, de difundir e defender a fé. Provas e anotações, né? É interessante a gente perceber que há um livro também na paróquia, na cúria, onde se deve anotar, não é, o nome, a data, o bispo, a paróquia, de onde foi recebido o sacramento da crisma. Para a prova da crisma, vale o cano 874 e também o cano 876 e o cano 894. E para anotação, o pároco do lugar e o ministro devem ater-se aos cânones 895 e 896. Em muitas paróquias existe o livro das crismas. A CNBB não prescreveu sua obrigação. Legislação complementar ao Código de Direito Canônico, cano 535, parágrafo 1º. Ou seja, a CNBB não manda que haja esse livro, mas as paróquias que o fazem, ou que o têm, fazem muito bem. Então, esse é o sacramento da crisma, né? Não temos muitos detalhes para aprofundar, só lembrando que o sacramento da crisma ele está inserido, né? Ele faz parte dos sacramentos da iniciação à vida cristã, ok? Então a gente está concluindo aqui mais esse vídeo sobre mais um sacramento, no caso o sacramento da crisma, e aí a gente virá com o terceiro e último vídeo sobre os aspectos jurídicos dos sacramentos da iniciação cristã, isto é, o sacramento da Eucaristia, tá bom? Então deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida, tá? Se inscreva aí no nosso canal e a gente vai estar aqui sempre postando algum vídeo também de formação como este. Abraço e até mais.